Então, boa noite a todos. É com muita alegria que nós iniciamos o nosso encontro com o Evangelho e vamos buscando nesse instante serenar os nossos corações, nos conectando com o nosso amigo Jesus, nos encontrando com o Mestre nesta noite, rogando a Jesus que possa abastecer os nossos corações do seu amor, que nesse encontro nós tenhamos o nosso coração massageado por essas vibrações de paz, de equilíbrio, de fortalecimento. Jesus querido, nós nos reconhecemos ainda tão pequenos, tão frágeis, e temos a certeza de que é o seu Evangelho o nosso sustentáculo. E temos a certeza absoluta de que o Senhor está conosco, nos fortalecendo, porque fizeste esta promessa de que estaria sempre conosco. E ainda disse que quando houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, que ali o Senhor estaria. E hoje estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Que Jesus, que Deus o nosso Pai, que os benfeitores amigos nos fortaleçam, para que nossas mentes estejam em condições de compreendermos os ensinamentos dessa noite. E que a alegria deste encontro, do aprendizado, possa nos fortalecer e nos sustentar. E assim vamos nos conectando ao nosso mentor individual, aos benfeitores espirituais do nosso querido Self, ao nosso querido Pai João José de Oliveira, que comanda a nossa casa e que está à frente deste trabalho, que possamos receber o seu amparo e unidos vamos agradecendo a Deus e iniciarmos um encontro com a prece que o próprio Jesus nos ensinou. E assim mentalmente nós vamos dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Então, que nessa noite nós possamos envolver o Mário nas nossas vibrações de carinho, de sustentação, para que ele possa passar para todos nós, não é? As suas reflexões acerca do Evangelho. E temos a certeza de que durante todo esse momento de aprendizado, de reflexão, os benfeitores espirituais estão conosco, nos envolvendo nas suas vibrações amorosas, nas suas energias intensas, para que nós possamos, assim, ser amparados e sermos até tratados espiritualmente, enquanto o nosso pensamento está unido e pensando em Jesus. Que assim seja. Vamos lembrar que durante a apresentação nós podemos fazer as perguntinhas no chat e depois serão respondidas ao final da meia horinha aqui, 25 minutos da explanação. Boa noite a todos. Chegou mais gente, né? Hoje nós escolhemos um tema que é muito propício aos dias de hoje, dias tão difíceis, né? Pandemia, desemprego, fome, pessoas doentes
mentalmente, espiritualmente, e às vezes nem sabem a raiz dessa doença. Às vezes o fundo é mental, às vezes é espiritual. Então, buscamos alguém que pudesse exemplificar para nós como as dificuldades estão presentes na vida de todos nós, no planeta todo, não só nos dias de hoje, mas nos milênios todos que estamos aqui. E nós fomos lá, 2000 anos atrás, buscar alguém para trazer para nós lições que possam ajudar a clarear os nossos pensamentos, os nossos caminhos, a ajudar a vir essa força interior que todos nós temos, porque Deus nos deu a todos. Basta buscarmos lá dentro, buscarmos em Jesus, em Deus, essa força toda. Nós vamos falar de um pescador, um homem bastante humilde, um homem que vivia num casebre, dos mais pobres mesmo naquela época, e que acordava pela madrugada e junto com o irmão saía com o barco a fazer suas pescas. Era um homem que guardava um lado inconformado, porque ele não se negava a trabalhar. Trabalhava bastante com a pesca, até de manhã cedo, quando chegava com o barco e vendia seus peixes. Ele se inconformava porque era uma luta muito difícil, às vezes enfrentando tempestades no mar, o frio, às vezes o calor. E quando comercializava o produto da pesca, era obrigado a recolher pesados impostos, que nós vimos na semana passada com a Mônica, as pessoas que cobravam impostos, cobradores de impostos. E eles eram implacáveis, eles cobravam, entregavam a parte de Roma para Roma, entregavam a parte dos hebreus para os hebreus, na época era Herodes, e cobravam a mais para eles também. Então, esse pescador, ele tinha essa inconformação dentro dele, do longo trabalho que ele tinha, do esforço gigante que ele fazia, e o fruto do seu trabalho, o dinheiro que ele arrecadava pelo suor do seu esforço, ele tinha que recolher. E às vezes a pesca não era boa, mas os cobradores de impostos cobravam do mesmo jeito. Então era uma vida sacrificante, era quase que um escravo na mão dos cobradores de impostos. E após comercializar os peixes, ele e o irmão, que estavam sempre juntos, pegavam as redes e começavam a remendar, porque a pesca, às vezes, peixes maiores, forçam e abrem buraco na rede. E, às vezes, é preciso consertar a rede, porque senão você vai pescar e os peixes vão escapar. E estava ele na praia, sentado com o irmão e arrumando a rede, fechando os quadradinhos da rede, para que no outro dia, ou na outra madrugada, na próxima madrugada, pudessem sair a pescar. Mas aquela manhã foi diferente. Era uma manhã esplendorosa, uma manhã de verão, de um céu azul, um sol. E eles haviam feito uma grande pesca e haviam comercializado tudo. Estavam muito contentes. E, de repente, sentiram a presença de alguém em pé. E, quando olharam, viram uma imagem que era uma pessoa que não conheciam. Quem é esse homem que está parado aqui?
E mais, como ele pode dizer, venham, acompanhem-me? E Pedro, que era muito nervoso, Pedro não era dado às brincadeiras, era um homem grotesco, de uma personalidade muito definida, ou é ou não é. E quem é esse sujeito para falar comigo assim? Mas ele não conseguia responder para aquele homem, porque o olhar daquele homem acalmava o seu coração. O olhar daquele homem penetrava dentro dele e, como que por mágica, fazia uma transfusão de paz, de harmonia que ele não havia experimentado ainda. Ele olhava para aquele homem e não sabia o que dizer e não conseguia também dizer nada. Tampouco seu irmão. E aquele homem convida novamente: venham, acompanhem-me. E sem saber explicar, os dois levantaram e começaram a seguir aquele homem. E andando, aquele homem disse: Simão, farei de você mais que pescador de peixes. Farei de você um pescador de almas. E ele queria responder, mas não conseguia. Talvez o magnetismo daquele homem fosse tão grandioso, tão amoroso, que nada, nenhum pensamento ruim, inferior, pudesse ser verbalizado por Simão. E foram seguindo. E aquele homem fazia um discurso tão apaixonante, tão profundo no caminhar, que de repente aquele homem rude, duro, maltratado pelo sol, pelo sal da água do mar, precocemente envelhecido pela vida difícil que tinha. E não é que Simão começa a ver lágrimas brotarem dos seus olhos. E não é que ele começa a sentir uma alegria tamanha que fazia com que ele chorasse. E ele não sabia explicar o que estava acontecendo. Mas aquele homem sabia o que operava em Simão. Sabia as fibras íntimas do coração de Simão que precisavam ser tocados. E claro que aquele homem, pelo seu pensamento, pela sua vontade, começava a preparar Simão para uma outra jornada, para um trabalho que, se ele falasse, Simão não compreenderia. E emocionado, Simão absorvia cada palavra e disse: mas, Senhor, eu quero acompanhá-lo, mas se eu deixar de pescar, eu não vou poder sustentar a mim e a minha família. Eu não posso ficar andando com o Senhor. Eu estou contente de andar com o Senhor. As suas palavras penetram dentro de mim e causam uma mudança, uma transformação, uma ebulição de sentimentos, eu não sei explicar. Eu quero acompanhá-lo, mas eu preciso trabalhar. E aquele homem abraça Simão. E aquele abraço é uma perfeita transfusão de magnetismo, onde Simão se cala e aproveita cada gotinha daquelas energias que aquele homem lhe passava. E acompanhando aquele homem, o homem foi chamando outro, mais outro e outros, e assim formou uma pequena legião.
e convidou-os para orar, para conversar, e os dias foram se sucedendo. E aqueles homens foram se conhecendo, foram conhecendo aquele magnífico homem, sempre com palavras de esperança, sempre consolando, sempre elevando a boa fé, a coragem naqueles que ouviam as suas palavras, as suas conversas. E com o tempo, muitas e muitas reuniões tiveram, até que certa vez, Simão, que passou a ser Pedro, porque aquele homem disse: Simão, você é a pedra principal onde eu vou edificar o meu trabalho. E a partir daquele momento, passou a chamá-lo por Pedro. Pedro, que nós conhecemos, Simão Pedro, São Pedro, Pedro. E com o passar do tempo, a admiração não só de Pedro, mas de todos os outros, Tiago, André, todos, ficavam cada vez mais maravilhados com as perguntas mais difíceis que faziam, e aquele homem respondia com paz, com serenidade. E às vezes estavam revoltados com o cobrador de imposto ou com a falta de dinheiro para comprar alimentos. E aquele homem tinha palavras que fazia mudar o sentimento. E aquele homem parece que entrava dentro da cabeça de cada um daqueles que estavam tristes, revoltados, e colocava esperança. E colocava energia para retomar o caminho. E certa vez estavam a pescar pela madrugada. E naquela época não tinha os recursos de hoje, né? Os navios têm aqueles faróis, os barcos têm aqueles faróis que orientam. Era a lua. Se baseavam pela luz da lua. E a pesca foi acontecendo e, de repente, um vulto branco se fez em pleno mar, em plena noite cerrada na madrugada. Vinha um vulto branco em direção ao barco, aos barcos, porque os outros também pescavam próximo. Imaginem, ano 30 da era cristã. Um vulto branco se aproximando no breu da madrugada. Até quem não acredita em espírito passa a acreditar naquele momento. E aqueles pescadores ficaram preocupados. É um fantasma, o que será? O que vem aí? Criou aquele reboliço. E mais ou menos perto, ele disse: sou eu, Jesus, acalmem-se. Bom, aí se acalmaram. Então, Pedro, que havia experimentado situações angustiantes com o cobrador de imposto, com a falta de dinheiro, com o desespero de ter que sustentar a família, coisas que as pessoas vivem nos dias de hoje, que os pais, as mães vivem nos dias de hoje, querendo dar de sustentar aos seus filhos, que acabam, às vezes, perdendo o emprego e se desesperam. Então, nós estamos vendo que Pedro e os demais, quase todos, viviam a mesma situação, ou na pesca, ou na carpintaria. Eram pessoas simples, como nós.
Eram pessoas que dependiam do trabalho para se sustentar. Mas ali, naquele momento, naquela noite, naquela madrugada, Pedro diz: Senhor, posso ir ao seu encontro? E Jesus diz: venha. E Pedro sai do barco e começa a andar por sobre a água. Porque Pedro acreditou em Jesus quando disse venha. E acreditou em si mesmo que a sua fé o faria andar sobre a água. Mas bastou uma marolinha bater na sua canela. O que aconteceu com Pedro? Afundou na água. Então, basta, às vezes, uma marolinha nas nossas vidas para nós percebermos que não temos fé. Basta, às vezes, uma contrariedade e nós já nos despedaçamos, desarvoramos. Já queremos a morte. Não dá para enfrentar esses problemas. E aquela marolinha mostrou para nós, para Pedro, para os outros apóstolos, o tamanho da nossa fé. E ele, Senhor, estou afundando. E Jesus estende o braço e levanta Pedro. E os dois vão andando até o barco. Porque ele voltou a confiar em Jesus. Ele voltou a andar por sobre a água. Então, essa lição é muito importante para os dias de hoje. É muito importante. Nós não podemos perder a fé por nada que possa nos acontecer. Porque tudo que nos acontece tem uma finalidade, tem um propósito, tem uma lição, tem um aprendizado. E é esse aprendizado que precisamos aprender. Então, é buscar Jesus. Jesus, me ajude a andar por cima desse problema. Como eu posso encontrar a solução dessa dificuldade? Não permita que ela cresça mais do que o seu tamanho normal. E assim ficou essa grande lição para todos nós. Essa lição está em Mateus, no capítulo 14. Depois, quem quiser procurar, ela é rica, ela faz a gente repensar, ela faz a gente enxergar melhor as dificuldades, os problemas, as situações, para poder encontrar a solução. Porque as coisas surgem para nós resolvermos. Mas como ter força para resolver? Buscando na prece, buscando em Jesus. Fazendo isso que estamos fazendo. Reunião, buscando força, buscando coragem para seguir os passos. Já em Mateus, no capítulo 8, capítulo 8, acontece uma outra situação. Eles estão com seus barcos pescando e Jesus foi com eles em um dos barcos. Estamos com Jesus, estamos bem. Se o barco afundar, Jesus dá um jeito e nós estamos salvos. Essa mentalidade, nossa, eu estou com Jesus, eu estou bem. Mas aí acontece alguma coisa e eu digo para mim mesmo, cadê Jesus? Ele não está resolvendo para mim. Não é ele que resolve, sou eu que resolvo. Ele me dá coragem, ele me dá força, ele me sustenta, ele me mostra o caminho, é só eu estudar as lições que ele deixou. E eu vou encontrar o caminho, eu vou encontrar a resposta, eu vou encontrar a solução. E Jesus dormia. Só que veio uma tempestade, daquelas que eles ainda não haviam enfrentado. Eles eram homens acostumados a enfrentar temporais durante a pesca. Faz parte da natureza. As mudanças do clima são constantes no planeta desde
e a sua formação. E o mar ficou revolto. E balançava para lá, balançava para cá, e respingava a água do mar em um, respingava no outro, e foi dando desespero. E Jesus dormindo. A fé de alguns era tão grande, mas tão grande que dizia, como ele pode dormir com tudo isso? Nós estamos aqui apavorados, e ele não acorda. Até que acordaram Jesus. E ele acalmou as forças da natureza. A sua moral é tão grande que ele interfere nas leis da natureza, não derrubando as leis da natureza, mas atenuando aquilo que pode ser atenuado. Ele não pode modificar as leis porque as leis são de Deus, Pai dele e nosso. Mas ele pode atenuar, amenizar e pode ensinar. Cadê a fé de vocês? E a gente lembra que somos pequenininhos, assim como os apóstolos, quando o Chico disse que estava com medo do avião cair. E Emmanuel disse, mas Chico, você tem medo de morrer? Eu tenho. Chico, para de dar escândalo. Eu não. Chico, mas eu sou morto, você está falando comigo, mas eu estou vivo. Talvez Chico tenha exagerado um pouco quando explica para nós essa cena que ele viveu. Ou talvez não. Mas ela serve para mostrar o tamanho da nossa fé, da nossa confiança. Claro que ninguém quer partir dessa para melhor. Dizem que é melhor, mas a gente lê uns romances espíritas, precisa estar pronto para ser melhor, precisa merecer para ser melhor. Então, fica a lição da fé oscilando mais uma vez. Aí, em Mateus, no capítulo 17, Pedro também teve mais apóstolos junto, subiram com Jesus, Jesus foi orar. E naquela noite que Jesus foi orar, ele falava com Moisés, ele falava com espíritos. Eu não sei porque as outras doutrinas têm complexo de mediunidade. Claro que não era mediunidade, Jesus tinha facilidade, como Chico tinha também, de falar com os dois planos. Jesus começou a prece, os apóstolos foram caindo um a um, de sono. Por quê? Imagina o padrão vibratório da prece de Jesus. Imagina o padrão vibratório da conversa de Jesus com Moisés. A irradiação daquilo, até quem não tem sono dorme. É muito amor, é muita energia boa. E dormiram ali. E Pedro ainda acordou e falou, Senhor, preciso fazer barraca para eles dormirem também? Pedro não entendeu que eram espíritos. Pedro estava vendo espíritos. Isso mostra para nós a importância do espiritismo, a importância da codificação, a importância do livro dos médiuns nessa relação com o plano espiritual. Somos os mesmos espíritos em planos diferentes. Mas tem uma das grandes cenas que acontece com o nome de Sermão do Cenáculo, que Leonardo da Vinci pintou e ficou conhecido por conta da Igreja Católica como a Santa Ceia. Na verdade, não foi aquele negócio todo arrumadinho assim. Aquilo é uma arte que Leonardo da Vinci pintou. Eles estavam num cenáculo. Cenáculo é um quarto fechado. Eles estavam reunidos, os apóstolos de Jesus, e aquela noite foi a noite que Jesus sabia tudo o que ia acontecer no próximo dia, das humilhações, das provocações, das mentiras,
da crucificação. E sabia que Judas Iscariotes, ou Judas de Queriote, que era a cidade que chamava Queriote, iria entregá-lo. Sabia que Pedro negaria ele. E como estamos falando de Pedro, ali no cenáculo, Jesus faz um dos sermões mais lindos que nós temos e que estudamos na escola de aprendizes. Naquele sermão, ele encerra, fala para Judas cumprir o que precisa ser feito. Pedro, como muitos de nós, tenta pôr as asinhas de fora e tamo junto, mano, para Jesus. E Jesus, Pedro, esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. A nossa humildade começa aprendendo essa lição. Pedro, o eleito por Jesus para ser a pedra de sustentação dos 12. Pedro, o que demonstrava afinco e determinação. O que se destacava pelos compromissos assumidos. Jesus disse, você me negará 3 vezes, antes que o galo cante. E Pedro jamais. E essa situação se desenrola. Preciso pular, porque não dá tempo. Essa situação se desenrola. Então, nós, todos, podemos negar Jesus e nem percebermos. Quando fazemos uso da maledicência, quando não ajudamos um caído, quando alguém erra e nós criticamos o erro, nós estamos negando Jesus. E aconteceu, todos sabem, que Pedro negou 3 vezes Jesus. O que nós vamos comentar é o após a negação. Pedro corre sem saber para que lado, não consegue encarar ninguém, foge de todos. Até que há o reencontro no 3º dia, conforme Jesus havia prometido. Mas mesmo assim, Pedro, são relatos espirituais em obras espíritas que nós temos, por isso abordamos. Pedro não se conformava de ter negado Jesus. Pedro somos nós quando cometemos uma falha, um erro e não nos perdoamos. E mergulhamos em depressão e afundamos mais e mais porque erramos. Porque somos incapazes de reconhecer que somos frágeis, que erramos, de nos perdoar e de recomeçar a caminhada. E assim foi com Pedro. E após a aparição de Jesus e aqueles dias de contatos e conversa, Pedro se isolou novamente. Nem com o irmão ia mais pescar, ia sozinho. Ia para a rede sozinho, mergulhado numa depressão sem tamanho. Depressão por não aceitar que errou, sabendo que Jesus já havia dito que ele erraria e que Jesus já o tinha perdoado antes de errar. Então, se Jesus nos perdoa antes de errarmos, por que nós não vamos nos perdoar? Por que nós não vamos recomeçar? Por que nós não vamos consertar o que está errado? Passa-se mais um tempo e Pedro está lá arrumando a rede, depois de uma noite de pesca. Triste, melancólico, deprimido,
não se suportava por lembrar que havia negado Jesus. Logo Jesus. Deve ser cruel, hein? Mas nós negamos na maledicência. E Jesus se aproxima. E Pedro fica paralisado. Jesus diz: Simão Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, mestre, eu te amo. Faz-se um silêncio. E Jesus fala: Simão Pedro, tu me amas? E Pedro: meu Senhor já o disse, claro que eu te amo. E Jesus faz uma nova pausa, como que querendo que Pedro refletisse. E volta pela terceira vez. Simão Pedro, tu me amas? Meu Senhor e meu Mestre, claro que eu te amo. E aí Jesus diz: então, apacenta as minhas ovelhas. Aí caiu a ficha de Pedro. Pedro, quando não se perdoou, não amava mais Jesus. Porque ele não estava executando a obra que Jesus tinha destinado a ele. Ele fugiu de tudo, melancólico, deprimido, triste. E Jesus falou 3 vezes para ele ligar as 3 negações. Como que dando um aval. Olha, eu assino para você. Você está perdoado. Você tem que se perdoar, Pedro. Nós temos que nos perdoar. Nós precisamos reconhecer as falhas que porventura tenhamos cometido e recomeçar com fé em Jesus, com esperança em Jesus. E o exemplo é Pedro para isso, porque a partir daquele momento ele cria a casa do caminho. E na casa do caminho curou feridas, curou endemoniados, curou deprimidos. O resto da vida ele usou servindo a todos aqueles que Jesus encaminhava aos seus cuidados. E ainda pregou o evangelho, ainda escreveu epístola e ainda manteve a harmonia entre os apóstolos, porque os seres humanos são danados às vezes, por vaidade, por orgulho. Então, meus irmãos, em Jesus, gostaria que lembrassem de Pedro o pescador, mas que lembrassem muito mais de Pedro, o pescador de almas. Aquele que se perdoou. Aquele que, ao se perdoar, passou a servir Jesus, através dos mais necessitados que passavam por ele. Sejamos como Pedro, perdoemos a nós mesmos, porque perdoando a nós mesmos, nós vamos perdoar qualquer pessoa. Mas se não perdoarmos a nós mesmos, seremos intragáveis, seremos severos, porque somos severos conosco mesmos, seremos com os outros. Então a lição de Pedro é uma porta gigante que se escancara para que amanhã acordarmos, recomecemos. O que não tiver correto, o que não tiver bom, vamos transformar em bom. Vamos transformar em coisa útil para nós e para Jesus. Porque para Jesus é fazendo para o próximo. Muito obrigado. Muita paz a todos. Nós vamos ficando, então, com essas reflexões, né? Tivemos um comentário, não é, do Chico, não era humano, então, por isso o medo. Então, nós somos humanos e
a gente se esquece dessa nossa fragilidade e se cobra demais, e nessa cobrança a gente não se perdoa. Né? E por que Jesus já perdoou Pedro? Porque Jesus passou por todo o processo que nós estamos passando, sabe, das dificuldades que a gente tem, do esforço que a gente precisa fazer para desenvolver a nossa fé, nos fortalecer no bem. Então eles sabem, puxa vida, eu passei por tudo isso, né? Todos os espíritos iluminados passaram por tudo isso, por isso eles não julgam. Eles estendem a mão porque sabem que esse é o processo e a gente vai melhorar, a gente vai conseguir, porque essa é a lei, né? Então, que nós possamos mesmo gravar, né, nesse exemplo de Pedro, que Jesus, ele não escolheu nenhum espírito iluminado para ser seu seguidor, escolheu pessoas comuns como nós, com essa humanidade que nos enche ainda, não é? Das viciações, dos defeitos, das dúvidas, mas somos filhos de Deus e temos essa essência maravilhosa em nós. E é o Evangelho, né? É o encontro com o Evangelho, o encontro com Jesus, que vai fazer desabrochar em nosso coração essa força, essa luz, esse bem que existe conosco. Né? Então somos muito gratos a Deus, muito gratos a Jesus por ter reencarnado, por ter trazido para nós esse ensinamento, e muito gratos à vida e felizes porque hoje, nessa oportunidade, nós escolhemos nos encontrar com Jesus. Nós já negamos muito Jesus, nós já fugimos do seu encontro, mas hoje, finalmente, a gente abriu o coração. Então vamos deixar, não é, que Jesus venha ao nosso encontro. Vamos ao encontro de Jesus e que nessa noite as bênçãos do Mestre fortaleça cada um de nós. Ilumine os nossos lares, nos dê essa luz para que os nossos caminhos continuem sendo abençoados. Que a gente encontre essa força para que no momento onde a gente sentir a tentação de buscar um atalho, de cair, a força da gente se perdoar, a coragem da gente recomeçar, porque Jesus, porque Deus já nos perdoaram e confiam nessa nossa capacidade de reerguimento. Que nesse instante, essas vibrações de paz, de equilíbrio, de força, possa envolver todo o nosso planeta, fortalecer todos os corações angustiados, que se encontram na dúvida, na dor, no sofrimento. Que o Evangelho de Jesus possa desabrochar no coração de toda a humanidade. Que todos nós possamos nos fortalecer no bem, que Jesus possa derramar as suas bênçãos sobre todos os doentes, levando o lenitivo para todas as dores físicas e morais. Que o nosso país possa ser abençoado, que os nossos políticos tenham o bom senso, a ética, para tomarem as suas decisões, e que nós possamos cada vez mais termos o discernimento, a lucidez para tomarmos as nossas decisões, sempre pautadas nos ensinamentos de Jesus. Que tenhamos uma semana de muita paz, de muito amor, de fortalecimento, de equilíbrio, de sustentação, na certeza de que Jesus está conosco, na certeza do amparo de Jesus através dos seus mensageiros. Vamos fazer a nossa oração para que ofereçamos as condições para que esses amigos estejam conosco nos amparando. E hoje especialmente vamos rogando a Jesus que possa derramar as suas bênçãos sobre os corações de todas as pessoas que se despediram dos seus entes queridos,
que retornaram à pátria espiritual, para que todos sejam acolhidos por Jesus, que todos aceitem o seu retorno à pátria bendita e que seus familiares, Senhor, tenham seus corações abastecidos na fé. Que a fé possa consolar esse momento tão difícil da despedida. E assim, em nome de Deus, de Jesus, dos benfeitores amigos, nós encerramos o encontro desta noite. Que assim seja. Então, boa noite a todos, uma excelente semana e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Boa noite. Obrigado. Boa semana. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.